Salve, salve, lindezas e lindezos! Tudo certo por aí? Por aqui também. Então, bora que hoje a gente vai falar de uma estrutura bem interessante que são os cromossomos, beleza? Partiu! O que a gente vai ver hoje? Núcleo, visualização cromossômica, cromossomos e níveis de organização, cromossomos homólogos, telômeros, tipos cromossômicos, cromossomos sexuais e cariótipo humano. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui, com certeza, de células eucariontes, que são as células que compõem aí os seres humanos, né? Então, nós temos, nessa imagem aqui da esquerda, essa esfera em branco, que representa a nossa célula, e temos essa esfera menor em roxo, toda vazadinha, cheia de poros, essas bolinhas brancas aqui, que representa a superfície nuclear, tá? Notem que esta imagem, esta figura, ela não está em escala, tá, gente? O núcleo ele não tem essa proporção tão grande aí dentro das células, tá? Já nessa imagem aqui da direita, nós temos também a representação da nossa célula, mas notem que o nosso núcleo, ele apresenta um corte. Para quê? Para eu poder olhar para dentro dele, né? E aí, o que eu encontro dentro do núcleo? Eu encontro material genético, né? DNA. Mas olha só, galera, presta atenção aqui, ó. Tá vendo que eu tenho umas moléculas bagunçadinhas aqui, ó? Lembrando espirais? O que acontece? Eu tenho aqui uma célula que se encontra em intérfase, que é uma fase do ciclo celular na qual ela não está se preparando para se dividir, ou não está em nenhum momento de divisão, né? Ela está ali fazendo o metabolismo dela de boa até um momento que ela seja sinalizada para se dividir. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para vocês que quando eu olho para células que não estão se dividindo, quando eu aplico técnicas de coloração para células que não estão se dividindo, eu vou encontrar o que no núcleo celular? Eu vou encontrar o material genético no estado de cromatina. O que é cromatina, gente? É DNA associado a proteínas histonas, né? Não deixou de ser DNA, mas ele está num estado de compactação intermediário, tá ok? Bom, e aí quando eu olho para essa segunda imagem aqui, o que eu enxergo? Bom, vocês estão vendo que é o nosso núcleo aqui, né? A nossa esfera roxa, vazadinha, cheia de poros. Mas eu fiz um buraquinho um pouquinho maior nesse núcleo para eu poder enxergar. E aqui eu tô vendo esse monte de estruturas aqui em X, que são o quê? Os cromossomos. E aí eu já consigo entender que essa célula ela não está mais em intérfase. Por quê? Para que eu possa visualizar cromossomos, eu preciso de células que estejam se dividindo. Mais precisamente na fase de metáfase. Por quê? É na fase de metáfase, seja na divisão celular meiótica ou mitótica, dependendo da linhagem celular, o material genético ele se encontra no mais alto nível de compactação. Então eu consigo enxergar cromossomos em células em metáfase, tá ok? Bom, continuando aqui, gente, vamos falar agora propriamente dito aí de cromossomos e sua organização, né? Então eu coloquei aqui essa imagenzinha à esquerda que representa um único cromossomo. Lembrando a você que os seres humanos, as células somáticas dos seres humanos apresentam dois conjuntos cromossômicos. Um que veio do seu pai, um que veio da sua mãe. Dois conjuntos genômicos, na verdade. Um que veio do seu pai e um que veio da sua mãe. Tô certa ou tô errada? Se eu tiver errada, me conta, porque eu quero saber sobre essa informação. Presta atenção. E aí eu digo que essas células são 2N. Pergunta de prova, hein? Se liga nisso aí. Células 2N, ok? Então, gente, eu coloquei essa representação do cromossomo, que é a forma do DNA de maneira mais compactada, mas eu coloquei essa outra imagem aqui que me dá uma breve ideia de como que esse cromossomo foi formado, né? Então, primeira coisa, a gente olha para a molécula de DNA, que é uma molécula super longa, só que a gente já começa a perceber aqui no começo que ela tende a se torcer sobre o seu próprio eixo, formando uma espiral, ela já começa a se compactar, mesmo sem a presença de auxiliares, como por exemplo as proteínas.
E por que, galerinha, o DNA precisa se compactar? Presta atenção, se eu pudesse pegar a molécula de DNA e esticar ela de uma ponta a outra, eu teria nada 2 metros de DNA. Agora eu pergunto para você, como que uma molécula de 2 metros de comprimento vai caber em algo que é minúsculo, que é micrométrico, que você nem enxerga, né, com seus próprios olhos nus, né, que é a célula? Se compactando, e se compactando muito, porque não é só caber dentro da célula, é caber dentro do núcleo, que é uma organela celular. E aí, como é que ela faz isso, né? Então, essa molécula, primeiramente, ela começa a se torcer sobre seu próprio eixo, através ali de interações moleculares. Só que num dado momento, ela se liga a proteínas que estão representadas aqui em amarelo, que chamamos de proteínas estonas, né? Então, note que eu tenho aqui uma porção de DNA enroladinha em proteínas estonas, como se fosse uma linha enrolada num carretel. E perceba mais, olha, aqui na frente eu tenho um detalhamento. Esse conjunto aqui em amarelinho, ele não é uma única estona. Na verdade, são 8, 4 em cima e 4 embaixo. E a gente dá o nome de octâmero a esse conjunto, octâmero de estonas. Essa estrutura que é formada pelo DNA enovelado nesse octâmero de estonas é chamado de nucleossomo. Então, é o primeiro grau aí de compactação do DNA. E você pode perceber que cada nucleossomo, olha só, ele se repete em intervalos. Então, eu tenho uma porção de DNA enovelado nas proteínas estonas. Passam-se aqui cerca de 200 pares de nucleotídeos e aí eu tenho um outro nucleossomo e assim por diante. Esses nucleossomos, gente, eles não ficam nesse grau, né? O DNA ele vai sofrendo processos constantes, evolutivos, na verdade, de compactação. E esses nucleossomos, conforme mostra a nossa imagem, ó, essa imagem aqui, eles tendem a se sobrepor, a se organizar uns sobre aos outros. E aí nós temos o que nós chamamos de fibra de cromatina, que é aquilo que nós encontramos no núcleo das células que estão em intérfase, tá? Aquele material genético que eu falei que tá meio bagunçadinho, tá? E aí essa estrutura aqui, ela também sofre outros dobramentos, ela forma alças representadas aqui em azulzinho, e essas alças, por sua vez, se dobram sobre si mesmas e geram o que chamamos de cromossomos, tá? Lembrando que aqui, olha, nós temos 2 cromossomos unidos. Por quê? Quando eu falo de cromossomo, eu estou falando de células metafásicas. E células em metáfase, com certeza, já duplicaram o seu material genético. Então, eu tenho 2 aqui porque eu tenho o cromossomo da célula original ligadinho a outro cromossomo que foi duplicado, tá? Mas, para melhorar o nosso entendimento, a gente vai olhar para apenas um cromossomo. E aí, falando aqui da estrutura cromossômica propriamente dita, o que nós enxergamos quando olhamos para um cromossomo? Enxergamos essa estrutura aqui, que me parece um cilindro, um palito de fósforo, que apresenta esse padrão zebrado de coloração, ou seja, ora eu tenho uma bandinha mais escura, ora eu tenho uma bandinha mais clara aqui, e isso é resultante, né, do grau de compactação da molécula de DNA nessas diferentes regiões. Em outras palavras, nessas bandinhas escuras que vocês veem no cromossomo, às quais eu dou o nome de heterocromatina, é onde eu tenho um DNA um pouco mais compactado, consequentemente uma atividade gênica menor, visto a de maior dificuldade ali para a ligação das enzimas necessárias à transcrição gênica, né? E já nessas bandinhas mais claras, isso significa que eu tenho um grau de compactação um pouco menor dessa molécula de DNA nessa região, gerando o que eu chamo de eucromatina, que é onde eu encontro uma atividade gênica um pouco maior, tá? A esse padrão, gente, de coloração mais escuro, mais claro, em razão aí do grau de compactação do DNA, eu dou o nome de bandeamento, tá? É um padrão de bandas que é formado. E esse padrão de bandas, ele acaba sendo um dos critérios para agrupar os cromossomos em parzinhos, tá bem?
Aqui no meio, olha só, eu tenho essa bolinha aqui, né, em preto, que representa o meu centrômero, né? O centrômero, gente, ele é na verdade uma constrição, ele é como se formasse uma cintura no cromossomo. É uma região onde a molécula de DNA ela tá bem mais compactada e junto dessa região eu encontro uma porção, um disco de proteínas que é chamado de cinetócoro. E tanto o centrômero quanto o seu cinetócoro eles são de extrema importância no momento da divisão celular, porque eles vão manter unidos o cromossomo original e o cromossomo filho, bem como eles vão orientar a atuação dos fusos mitóticos no momento ali de separação, de segregação dos cromossomos para as células filhas, ok? Bom, galerinha, continuando aqui, agora eu estou mostrando para vocês já um parzinho de cromossomos, né? Então lembra que eu falei, né, que as células eucarióticas são 2N, ou seja, elas apresentam dois conjuntos de cromossomos, dois conjuntos gênicos, na verdade, no formato de parzinhos, um cromossomo que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. E aí eu consigo representar isso aqui para vocês, né? Ó, um parzinho, vamos assumir que este é o par de cromossomos de número 1, e o que que ele nos traz? O que que a gente pode observar nesse parzinho aqui? Bom, eu consigo observar que o padrão de bandas é exatamente igual, ou no mínimo muito similar. Eu consigo observar que a posição do centrômero também é igual. Olha aqui, ó. São cromossomos que o centrômero está bem aqui no meio dos dois. Eu consigo observar também, gente, que há uma correspondência gênica entre esses dois cromossomos. Então, o cromossomo que veio aqui do meu pai, ele apresenta nessa posição aqui, ó, o gene que codifica proteínas para a cor dos olhos. Do outro lado, na mesma posição, eu tenho o quê? A mesma coisa, né? O gene que codifica para a cor dos olhos. E a essa correspondência eu dou o nome de genes alelos, né? Estão na mesma posição nos cromossomos e eles codificam para o mesmo produto. E aí, galerinha, eu tô olhando só um parzinho aqui, mas lembrando que as células humanas, né, as células somáticas apresentam aí 23 pares de cromossomos, né, totalizando 46 cromossomos, sendo que 22 desses parzinhos a gente chama de autossomos e um parzinho a gente chama de par sexual. E aí, galerinha, onde eu quero chegar com isso tudo aqui? Nós chegamos ao conceito de homologia, ou seja, todas essas similaridades, sejam estruturais ou de correspondência aqui de genes, elas fazem com que a gente possa agrupar esses cromossomos em parzinhos, né? E aí a gente diz que esses cromossomos são cromossomos homólogos. Beleza? Tudo bem até aqui? Se não tiver, me avisa que a gente dá um jeito, hein? Então bora lá, vamos continuar, gente. Quando eu falo de cromossomos homólogos, né? Então vocês já viram, eles apresentam o centrômero ali na mesma posição, eles apresentam os mesmos conjuntos de alelos, né? Só que a gente passa a ter definições diferenciadas para esses cromossomos. Quando a gente pensa em células metafásicas, que nós temos cromossomos metafásicos, ou seja, unidos, dois cromossomos unidos pelo evento de replicação que ocorreu anteriormente, nós temos aqui, ó, essa estrutura. Este é um cromossomo metafásico. Então a gente assume que essa estrutura aqui é um cromossomo só. Na verdade não é não, são dois. Estou vendo que são dois, olha só. Tem um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui, né? Sendo que um deles era da célula mãe e o outro foi originado por duplicação e permanecem unidos aqui, ó, pelo centrômero. Quando eu olho para um cromossomo metafásico, eu passo a denominar as suas estruturas de outra forma. Então, o que era um cromossomo inteiro, eu passo a chamar de cromátide irmã. E o que era outro cromossomo inteiro, eu passo a chamar também de cromátide irmã, tá? E as regiões que não são centroméricas, eu chamo de braço.
Então, olha esse aqui, esse é um braço da cromátide, este é outro braço desta cromátide. Este aqui é a mesma coisa, um braço da cromátide, e este aqui é o outro braço da cromátide. Aí você deve estar se perguntando, mas para que raios esse monte de nome? É pergunta de prova? Lógico que é pergunta de prova. Só que isso, gente, ajuda muito a gente, a comunidade científica também, no momento de quê? De fazer correlações, de fazer referências. Então, olha só, a doença tal, ela ocorre por conta de uma mutação no braço curto do cromossomo de número 2 do parzinho tal. Então, assim, fica mais fácil da gente conseguir fazer as determinadas referências quando a gente tem designações corretas para essas porções, tá bem? E aí, continuando aqui, eu chego numa parte muito interessante da nossa aula, que eu sou suspeita para falar que eu adoro, que é o DNA telomérico. Alguém já ouviu aí falar em telômeros? O que é o DNA telomérico, gente? Eu representei aqui o nosso cromossomo metafásico. E o telômero, vocês podem ver que são essas estruturas nas extremidades, que parece aqui um chapéuzinho, né, dos meus cromossomos. O telômero, gente, ele é composto pelo quê? DNA, sim, que a gente chama de DNA telomérico, mas ele apresenta sequências nucleotídicas que são específicas e que se repetem. Essas sequências, gente, elas não são genes, elas não são codificantes, elas não codificam produto proteico ou RNA nenhum. E elas nem devem codificar, tá? E aí vocês vão entender por quê. Essas estruturas aqui, gente, essas porções de DNA, a cada evento de replicação das células, parte é perdida. Então, parte da sequência de DNA contida nos telômeros é perdida cada vez que a célula se replica. E aí você já deve perceber onde é que eu estou querendo chegar, né? O que uma célula pode fazer para evitar que essa estrutura, que esse DNA seja perdido, né, nos eventos de replicação? Nada. Ela não pode fazer nada. A cada vez que ela se duplica, parte desse material é perdido. E você concorda comigo que se ela começar a se replicar indefinidamente, se ela não tiver controle, num dado momento ela perde essa estrutura, e aí o que ela vai começar a perder é DNA codificante? É gene? Isso é interessante? Isso não é. Então, em células saudáveis, o que eu tenho? Eu tenho os telômeros atuando como um relógio biológico. Ou seja, a partir do momento que eles começam a encurtar e eles começam a ficar tão pequenininhos que o seu tamanho é crítico, essa célula ela percebe que está na hora dela parar de se replicar, porque se ela continuar, ela vai perder material genético codificante e isso pode trazer graves consequências para ela. E aí ela entra num processo que nós chamamos de senescência, ou seja, ela fica lá de boa, né? Fazendo as suas funções, suas atividades, vivendo, mas sem se replicar. Pergunto para vocês, todas as células têm esse controle? Deveriam, né? No entanto, não, gente. Por exemplo, as células cancerígenas. Um dos artifícios que as células cancerígenas utilizam na maioria dos tumores é ter uma enzima que aumente o tamanho dos telômeros, que a gente chama de telomerase, né? Então, a maioria dos tumores tem alteração na atividade da telomerase, apresenta telomerase em níveis altos de atividade. E aí, conforme ela consegue manter esse DNA telomérico aqui num tamanho bom, às vezes até maior do que o necessário, ela perde essa função de relógio biológico. Então, olha só, o DNA telomérico, ele é de suma importância para que essa célula tenha controle de si mesma, né? E para que evite aí possíveis mutações e alterações. Adicionalmente, gente, o DNA telomérico, ele atua também como protetor aqui da extremidade, né? Então, ele é um DNA, ele é uma molécula compridinha, com sequências nucleotídicas que se repetem, mas que se ligam a um complexo de proteínas, que a gente chama de complexo sheltering.
E aí essa ligação do DNA telomérico com esse complexo faz com que ele fique bem enroladinho e que ele proteja as extremidades dos cromossomos. Por quê, gente? Porque uma extremidade, se não estiver protegida, pode muito bem se parear com outra. Pode muito bem este cromossomo aqui se ligar com um outro cromossomo. E aí eu acabo tendo eventos de fusão e de quebra que podem gerar perdas, né, de sequências codificantes, me trazendo aí mutações que, caso venham a se perpetuar, podem gerar câncer e outras alterações também. Ok? Bom, galerinha, continuando aqui, falando um pouquinho de anatomia cromossômica, então, o que nós temos? Aqui eu tenho o cromossomo simples, né? Então, esse aqui, ele é classificado como um cromossomo metacêntrico, porque nós tomamos como base a posição do centrômero. O centrômero, ele tá bem no meio, então, por isso ele é chamado de, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Já este outro aqui, ele é chamado de submetacêntrico, porque o centrômero ele está um pouquinho acima do centro, né? Esse outro aqui, ele é chamado de acrocêntrico, porque o centrômero ele já está mais próximo da extremidade. E este outro é chamado de telocêntrico, porque o seu centrômero já está bem na pontinha do cromossomo. E essa imagem aqui representa, né, como que os cromossomos homólogos se organizam, considerando-se que eles têm o centrômero na mesma posição, tá? Bom, galerinha, chegamos aqui a um assunto bem importante, né? Que é o par de cromossomo sexual, que define o sexo aí nos seres humanos. Então, no caso dos homens, pensando aí em uma célula somática, ou seja, uma célula que não é um espermatozoide ou um óvulo, né? E nem dá origem a essas células, eu tenho aqui nos homens um cromossomo X e um cromossomo Y. Esse conjuntinho, esse parzinho aqui, caracteriza o par sexual nas células masculinas. Já nas células femininas, as suas células somáticas apresentam aqui 2 cromossomos X, tá? E é esta configuração que faz com que meninas sejam meninas, que meninas tenham características de meninas. E aí, galerinha, temos aqui um cariótipo, né? Que é aqui a organização dos cromossomos, dos 23 parzinhos de cromossomos nas células somáticas humanas. Então, olha só. Pegue como exemplo o parzinho número 2 aqui. Olha só como eles são homólogos. Padrão de bandeamento bem similar. Temos aqui o formato deles de maneira bem similar. Se a gente pudesse olhar com um pouquinho mais de profundidade, veríamos ali um centrômero bem marcado na mesma posição, e isso se repete com todos os outros cromossomos. Até que, no parzinho 22, nas células, no parzinho 23, nas células femininas, nós encontraremos 2 cromossomos X. E se esta for uma célula masculina, nós encontraremos um cromossomo X e um cromossomo Y. Bom, galerinha, chegamos aqui ao final e o que a gente viu nessa aula, né? Vimos o núcleo, visualização cromossômica, cromossomos e níveis de organização, cromossomos homólogos, tipos cromossômicos, telômeros, cromossomos sexuais e o cariótipo humano. E onde você pode se informar um pouquinho mais, onde você pode conhecer um pouquinho mais. Essas são as referências que nós utilizamos aí para trazer esse conteúdo para você. E eu vou ficando por aqui, eu sou a professora Luana Lima e eu tô aqui para salvar o seu dia. Beijo e até a próxima.